Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. O acesso ao emprego para pessoas com deficiência continua a ser um desafio. A situação é mais crítica quando se trata de mulheres com deficiência. Não há dados sobre o número de mulheres com deficiência que vivem desempregadas, mas a situação preocupa o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, que considera que as instituições não estão preparadas para receber esta camada social. Os edifícios que sejam mais acessíveis no local de trabalho para as pessoas com deficiência possam mover-se de um lado para o outro, entrar e sair, sem precisar de ajuda. As pessoas com deficiência também devem ser formadas profissionalmente. Formação técnico-profissional é importante. Além da falta de acessibilidade arquitetônica para acomodar profissionais com deficiência, Lígia Matimbe, assistente de advocacia no FAMOD, fala da falta de clareza nas vagas publicadas. Quando há publicação de vagas, não são muito claras e as pessoas com deficiência são realmente discriminadas. Pensamentos negativos em relação a pessoas com deficiência. Alguns até têm alguma capacidade para trabalhar. Laurinda Mosca e Alcinda Machave são apenas exemplos de mulheres com deficiência que não conseguem aceder ao emprego. Não faço nada, concorro para algumas vagas. Quando eu vejo vagas assim, eu concorro, mas sem nenhum sucesso. Procurei emprego, entreguei o CV e não aceitaram. O trabalho informal tem sido a alternativa encontrada pelas pessoas com deficiência para fazer face ao desemprego. Mas afinal, quais são as principais causas das dificuldades de acesso ao emprego, sobretudo para as mulheres com deficiência? Na busca de resposta a esta pergunta, vamos destacar histórias inspiradoras de mulheres com deficiência que deram volta a esta tendência. Para o efeito, acompanhe a história da mestre Lúcia Simbini, docente na Universidade Pedagógica, onde também desempenhou função de diretora adjunta da faculdade. Chama-se Lúcia Simbini. É docente na Universidade Pedagógica de Maputo. Adquiriu a deficiência ainda na infância, em consequência da polio. Por este motivo, a sua infância passou a ser dividida entre a escola e sessões de fisioterapia. Em 1977, meu pai matriculou-me numa escola primária, aqui mesmo na cidade de Maputo. No ano de 1977, eu ainda participava de sessões de fisioterapia. Então, período da manhã, meu pai ia me deixar na escola. Período da tarde, íamos ao Hospital Central para fazer fisioterapia. Terminado o ensino primário, Lúcia Simbini contrariou a tendência da época. Primeiro, porque o acesso à educação para as mulheres era limitado. E segundo, por ser uma mulher com deficiência. Na época era difícil ter vaga para ensino secundário, porque a quinta e sexta classe fazia-se no ensino secundário. Então fiquei em 1980 e 81 sem estudar. E em 82 fui fazer a quinta e sexta classe lá para a escola, então a escola secundária de Xeixá. Terminei a sexta classe. E em 83 até 89, até 86 fiz a sétima, oitava e nona classe.
Depois, nessa altura, 7ª, 8ª e 9ª, vivia no internato de Xeixá. Depois passei para a escola pré-universitária de Moachicolwane, no Shopping, onde fui fazer a 10ª e 11ª do antigo sistema. Depois do ensino secundário concluído, Lúcia ingressou no Instituto Superior Pedagógico, atual Universidade Pedagógica, onde fez a licenciatura em Psicologia e Pedagogia. Por se ter destacado, ela foi convidada a lecionar na mesma universidade onde se formou. Hoje, a fazer o doutoramento, ela partilha um segredo. Não posso trazer outros elementos de fora, porque os elementos de fora não motivam as pessoas. Eu tenho que trazer esses 3 que acho que podem motivar outras pessoas e se sentirem também capazes, como eu, que não precisa muita mestria, a vontade, o interesse. É verdade que conta muito o apoio da família. Quando a família é ausente, às vezes é difícil. Mas eu contei sempre com a minha família, então não tive muitas dificuldades. Por isso que o elemento de deficiência para mim não aparece à vista. Não aparece, nunca me pus a refletir sobre isso. E como têm sido as aulas? Para mim é uma experiência boa. As aulas correm normalmente, têm decorrido normalmente. Embora eu possa dizer que quando se trata de estudantes do primeiro ano, às vezes há algumas interrogações quando eu chego na sala e me apresento. Eles às vezes têm algumas reservas, às vezes não acreditam que eu podia estar ali para dar aulas. Mas quando iniciamos as atividades letivas, é quando eles caem em si. Realmente aqui a professora está presente na sala para termos aulas com ela. Como é que eu noto isso? Eu noto pelo semblante, porque o nosso semblante, a nossa cara fala, os nossos olhos falam. Então eu chego, reparo para todos, vejo quem ainda está à espera do docente, quem acha que o docente já chegou, quem ainda não está nem com docente, nem sem docente. Então noto isso. Para falar de ter aqui na sala uma professora com deficiência, dizer que é uma boa experiência, foi muito bom. Falar num jeito pessoal, dizer que para mim ajudou-me a ultrapassar muitas barreiras e a ver o mundo de uma forma melhor. Porque nós, quando olhamos para a pessoa com deficiência, olhamos como se fosse alguém incapaz, que não tivesse possibilidades de poder comunicar-se, de poder lidar com as dificuldades do dia a dia, como uma pessoa que nasce sem deficiência. Então, para mim, isso deixou-me com muitas reflexões, né? Eu pude aprender muito. Mas também nunca tive problemas, porque chego na sala, a partir do momento em que eu sou colocada numa determinada turma, para uma determinada disciplina, eu sou autoridade. Então, eu estou lá, estou a dar aula e trabalho fora normalmente. Nunca tive problemas de indisciplina, falta de respeito, não. Eu até então consigo me impor com todo respeito, claro. Consigo me impor, não tenho tido problemas, ter que ir à direção, porque estudantes, não. Dou-me bem com eles, trabalhamos lindamente, lindamente. Como futuro profissional, simplesmente eu ia levar a mesma experiência que eu tive com ela ao estar perante pessoas com deficiência, assim como não deficiência,
ia lidar com eles da mesma maneira que estamos a lidar com a docente aqui na turma, assim como com outros colegas, né, da turma. Quando questionada sobre as dificuldades de acesso ao emprego para mulheres com deficiência, Lúcia Simbini reconheceu o fato, mas prefere acreditar que tais dificuldades se devem à fraca escolarização. Não seria justo eu procurar dizer que há injustiça para a mulher. Está difícil para todos, mas é verdade que temos conhecimento através de estatísticas que a mulher com deficiência sofre uma dupla discriminação. Primeiro, por ela ser mulher, segundo, por ela ser mulher com deficiência. No entanto, se prestarmos atenção, podemos ir a notar que às vezes ela é discriminada não por ser mulher com deficiência, ter sido discriminada por não ter tido acesso à formação. Uma mulher, se não tem acesso à formação, o homem também sem acesso à formação, mesmo sem deficiência, dificilmente pode conseguir emprego. E é por isso que na pergunta anterior, sobre o meu olhar de deficiência em Moçambique, eu tive dificuldade em responder. Porque eu olho tudo igual. Sim, fiz a formação superior, terminei, tive emprego, então não tenho outro olhar senão esse de dizer que aqui em relação à mulher, que enquanto não for formada, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Lúcia Simbini é docente na Universidade Pedagógica há 26 anos. Já foi diretora adjunta de faculdade e atualmente é chefe do Departamento de Inovação e Extensão na Faculdade de Educação e Psicologia. Aí está. É possível formar-se, trabalhar e assumir cargos de chefia sendo uma pessoa com deficiência. Mais um caso para dizer que a deficiência não é ineficiência. Vamos a uma breve pausa, voltamos em poucos minutos. Para ajudar uma pessoa com deficiência visual a atravessar a rua ou a caminhar, precisa primeiro de cumprimentá-la. De seguida, pergunte se necessita de ajuda. Se disser que sim, não pegue na sua bengala, pois a bengala serve para identificar obstáculos e desnivelamento de terreno. E também não a segure, deixe que ela o segure primeiro. O lugar recomendado para ela se apoiar é o braço direito. Por isso, facilite que ela acende ao seu braço. Olá, eu sou a Carla. Adquiri a surdez e consigo falar com alguma dificuldade. Às vezes, vejo as pessoas a tentarem conversar comigo, mas elas nem sabem por onde começar. Neste vídeo, você vai aprender a comunicar com um surdo. Vamos lá!
estavas aonde, pá? Demoraste muito. Eu estava cansado de esperar. Muitas pessoas, quando conversam comigo, por saberem que eu tenho restos de audição, desatam a gritar para que eu lhes possa ouvir. Sempre que estiveres a conversar com uma pessoa surda, não grite. Fale num tom normal ou baixo, pois a percepção visual dos surdos é bastante aguçada, fazendo com que eles consigam captar as mensagens por meio da leitura labial ou pela expressão facial. Você ia conversar com quem? Falando de expressão facial, ao conversar com um surdo, não fique de lado. A conversa tem de ser frontal. Isto facilitará a leitura de toda a expressão facial ou corporal. Não sei com quem estavas a falar e nem sei quem é ele, mas eu estou com fome. Vamos lá comer uma cena. Outra dica: você tem de ser muito breve nos discursos. Sempre fale frases curtas, simples e diretas. E para finalizar, vou deixar mais 2 dicas. Do mesmo jeito que um surdo, além dos sinais, usa expressões para comunicar, você também pode fazer o mesmo. Acabou? Acabou? Estou com fome. Vamos comer. E por fim, conte sempre com a ajuda da tecnologia para comunicar. Do WhatsApp, por exemplo. Faça videochamadas usando as mesmas dicas. Olá! Bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. O assunto desta semana é o acesso ao emprego para mulheres com deficiência. No bloco passado, destacamos a história da professora Lúcia Suzete Simbini. Ela trabalha na Universidade Pedagógica há 26 anos. Neste momento, está a fazer o doutoramento. Neste bloco, vamos trazer a história de mais uma professora. Chama-se Ana Monjane, é surda e frequentou a universidade com o apoio de um intérprete. Terminada a licenciatura, a professora Ana trabalhou com alunos surdos na Escola Especial número 3, na cidade da Beira. Atualmente, é formadora de professores na mesma cidade. Ana Monjane é professora no Instituto de Formação de Professores na cidade da Beira. Ela adquiriu a surdez na juventude, o que a obrigou a interromper os estudos durante 10 anos. De volta à escola, ela frequentou o ensino secundário em turmas especiais. Já no ensino superior, ela contou com o apoio do intérprete da língua de sinais, numa altura em que as universidades não estavam preparadas para receber estudantes surdos. Ela conta como tudo aconteceu. Passei dificuldades antes da formação, porque quando chego para me formar havia discriminação, as pessoas não tinham noções de como seria ou de como integrar uma pessoa com deficiência. Isso levou com que eu tivesse barreiras em alguns setores. Ana conta que foi excluída do Instituto de Formação de Professores devido à sua condição. Depois de ter concluído a 10ª classe, concorri no Instituto de Formação de Professores. Mas no ato de entrevista fui reprovada porque, segundo eles, eu não podia fazer parte da formação, pois não havia professores formados na área de deficiência. Eu devia preparar os professores para eles formarem. Mas estas barreiras não foram suficientes para a fazerem desistir do seu objetivo. Eu tinha um propósito, então fui mais avante, voltei à carteira. Fui me formando. Quando terminei o ensino superior,
mas com muito desafio, consegui me integrar na escola especial, onde trabalhei durante 4 anos. E foi graças à formação acadêmica que Ana Monjane conseguiu ter emprego. Sem detalhar, ela revela que a sua vida social não é mais a mesma. Entretanto, um grande marco está na vida profissional. Quanto à partilha de aula com meus alunos, tem sido um sucesso, visto que sou uma pessoa com deficiência auditiva. Trabalhando com crianças surdas, a facilidade de interação entre aluno e o professor, fazendo com que os alunos tenham, talvez, ter maior motivação, porque estão a lidar com pessoas com igual deficiência. Questionada sobre o acesso ao emprego para mulheres com deficiência, Ana respondeu da seguinte forma: olhando para a deficiência em Moçambique, é um grande desafio, porque a maior parte de pessoas com deficiência é discriminada. São poucas instituições que têm noção do que é uma pessoa com deficiência. Por exemplo, quando se trata do emprego, as pessoas veem as pessoas com deficiência como sendo pessoas incapacitadas. Uma pessoas que podem não produzir, mas na realidade não é isso. Uma pessoa com deficiência pode fazer qualquer coisa que uma pessoa sem deficiência pode fazer. Tal como a professora Lúcia Simbine, a professora Ana Monjane só teve emprego depois de se ter formado. E ambas são unânimes em defender que a fraca formação das mulheres com deficiência pode ser a principal causa das barreiras no acesso ao emprego. E para você aí em casa, qual é a causa do desemprego em mulheres com deficiência? Antes de dar a sua resposta, veja o que o FAMOD, Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, pensa sobre este assunto. O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, reconhece que a fraca formação acadêmica e profissional pode ser a principal causa das barreiras de acesso ao emprego para mulheres com deficiência. Bem, para se solucionar esse problema, primeiro deve haver acesso à educação acessível para pessoas com deficiência. Depois de ter uma formação tecnoprofissional, vai-se buscar um emprego. Porque sem formação há limitação de trabalhar. Primeiro deve-se formar as pessoas com deficiência. Lá devem ter uma capacitação acessível para que melhor possam perceber como vão ingressar no mercado de trabalho. De acordo com Lígia Matimbe, oficial de advocacia no FAMOD, a pandemia da Covid-19 também contribui para o fraco acesso ao emprego para as mulheres com deficiência. Depois do surgimento da pandemia do Covid-19, as pessoas com deficiência não só perderam os seus empregos nas instituições, tiveram que diminuir o seu pessoal de trabalho, os seus colaboradores, devido a esta situação. A lei de cotização prevê que 5% das vagas em concursos públicos deve ser destinado a pessoas com deficiência. Entretanto, Lígia Matimbe considera que esta lei não está a ser implementada, o que também pode contribuir para o fraco acesso de mulheres com deficiência ao emprego. As pessoas com deficiência na função pública, as suas vagas de emprego não têm sido claras e não são acessíveis para as pessoas com deficiência. A implementação não foi clara e não foi divulgada para as pessoas com deficiência. As instituições não criaram condições de acessibilidade para receber as pessoas com deficiência. Quando há publicação de vagas, não são muito claras e as pessoas com deficiência são realmente discriminadas. Não existe uma solução isolada para este problema.
é preciso conjugar esforços para envolver todas as áreas interessadas. A seguir, enriqueça os seus conhecimentos sobre a língua de sinais e melhore a comunicação com uma pessoa surda. Olá! Bem-vindo e bem-vinda à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Nesta edição, vamos presentear os professores. O professor deve estar habilitado a receber alunos com deficiência. Se o professor for qualificado, o ensino será inclusivo. Vamos dizer juntos. O professor deve estar habilitado a receber alunos com deficiência. Se o professor for qualificado, o ensino será inclusivo. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula. Vou repetir. Está tudo dito nesta edição. Nós voltamos daqui a 7 dias. Fique bem.